Começou. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Palavra de Mulher. Este que é um projeto da Asplande, sempre preocupada com o desenvolvimento da mulher que vive nas periferias e comunidades do Rio de Janeiro e que busca, através de parcerias e inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho, para que possam se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Essas mulheres que vão à luta e mesmo com tantas adversidades fazem a diferença em seus ambientes. No portal Mulheres em Redes, vocês terão a oportunidade de conhecer este trabalho e outros que a Asplande oferece. Eu sou Cristiane Silva, sou empreendedora, artesã e colaboradora da Asplande. Apresento a nossa curadora Sandra Mônica, a quem eu passo a palavra neste momento. Oi, pessoal. Oi, mulherada. Oi, rapazes que estão aqui com a gente. Boa noite, é bom ter vocês aqui. E Crislândia, Cris Silva e eu, a gente prepara esse programa com muito carinho, com a participação de vocês. Bom programa. Crislândia, a bola é sua. Boa noite, eu me chamo Crislândia Moraes, sou artesã, colaboradora aqui da Asplande, e hoje, no Palavra de Mulher, estamos com Mônica Francisco, pastora evangélica, cria do Morro do Borel, cientista social, mãe, avó e feminista, e Aretusa Doiá, não sei se eu falei certo, mas Aretusa Doiá, mulher ativista, e a Lacede Omidaye, filha sanguínea da mãe Márcia Doxum, Axé Gotais, produtora do Ponte de Cultura Matrizes Culturais. Então, agora eu vou passar a palavra para elas se apresentarem, uma breve apresentação, porque em seguida vem as nossas perguntas. Pode falar, Aretusa. Adorei a tradução. Boa noite a todas e todos aqui presentes, que estão nos assistindo, que vão assistir. Queria agradecer, primeiramente, esse lindo convite de estar aqui nesse diálogo construtivo e efetivo, né? Pensando em nós mulheres. Me chamo Aretusa Dória, Aretusa de Oiá. Sou Yalaxé, do Ebelê e Almidaye Axé Balaió, um terreiro que fica em São Gonçalo, né? E filha de mãe Márcia de Oxum, que é a Yalorixá deste terreiro. E sou produtora, né, cultural, ativista, enfim. Eu acho que conforme a gente vai conversando aqui, a gente vai falando, né, para não ficar perdendo muito tempo só do que eu falo. Vou passar aí para minha amiga querida, a pastora Mônica Francisca. Moniquinha, deu uma travadinha. Oi, Mônica, a gente não está te ouvindo. Eu acho que a gente dá continuidade, né, meninas? E depois ela consegue uma conexão e vamos tocando, né? Sim, assim que ela voltar, ela fala. Sim, sim. Crislândia. Bora lá. Aretusa, o que você entende como intolerância religiosa e como ela se apresenta no seu dia a dia? Eu entendo mais que a intolerância deveria ser mais colocada na sociedade como racismo religioso. Porque a intolerância, ela é uma palavra que é sutil para aquilo que de fato eu acredito ocorrer, que é o racismo religioso. E o porquê? Intolerante, a palavra intolerância vem de intolerante, né? Que você não está tolerando algo. E o que ocorre é o racismo religioso. E por que eu afirmo racismo religioso? Como todo mundo aqui pode ver, sou uma mulher de pele clara, né?
apesar de vir de um casamento de uma mulher parda com branco, sou uma mulher de pele clara, e o que eu sofro é por pertencer a uma religião que é de origem de matriz africana, que é uma religião de negros, negras, pretos e pretos. Então, o que eu sofro, quando eu falo assim, eu sofro racismo religioso, algumas pessoas me perguntam, mas você é branca, mas eu não disse que eu sofro racismo, eu disse que eu sofro racismo religioso, porque a minha religião, ela é uma religião afro-brasileira, ou seja, a base dela é de origem africana, então, logo, de origem da população negra, né, ou preta, como queiram chamar. Então, eu acho que a palavra intolerante, ela veio para que a sociedade, sobretudo aqueles que promovem a intolerância, né, possa vir de uma maneira mais sutil, porque até para a gente revidar tem que ser sutil, né, para poder pegar, para a sociedade assumir que há essa intolerância. Mas eu acho que hoje, com tudo que se coloca, eu acho que está mais do que claro que é para além de só não ter tolerância, é sobre o racismo, né? Porque intolerância a gente tem sobre outros, talvez, segmentos, mas no nosso caso, ela é um pouco mais perversa, porque ela vem entranhada junto com o racismo religioso. Essa é a minha opinião sobre o olhar. Não é só intolerância, é uma intolerância barra racismo religioso. Perfeito. Dando sequência, esperando a Mônica, você já teve experiência pessoal de intolerância ou racismo religioso por conta da sua fé? O que te levou a se tornar uma militante contra a intolerância religiosa? Então, eu não só já tive, né, como continuo tendo, na verdade, infelizmente. Eu vim de uma família, né, com histórico feminino muito latente, muito potente. A minha mãe é a quarta linhagem de Ialorixá da minha família, que é de origem baiana, por parte dela, né? E minha mãe, ela já traz esse cunho de militância com ela, né, de muitos anos, mas, enfim, mais de 50 anos aí nessa trajetória, e eu venho nessa continuidade, caminhando hoje lá da minha mãe, né, andando um pouco mais, porque ela hoje já anda um pouco menos, mas eu sigo aí nessa caminhada, entendendo a importância de a gente cada vez mais avançarmos, principalmente institucionalmente, para que a gente possa fazer uma tarefa que ela é mais longa de se conquistar, mas a gente acredita mais na efetividade, que é você desconstruir para reconstruir, porque a gente não acredita numa política de ódio, nós não estamos aqui para promover e nem para retribuir o ódio que historicamente foi nos posto, né? Nós estamos aqui para dizer, finalmente, de fato, quem nós somos, o que praticamos, o que a gente crê, que fé é essa, né? Então, essa provocação, ela vem desde sempre. Eu nasci nesse berço, né? Acompanho minha mãe desde sempre nessa luta, nessa militância, né? Eu convivi com a minha bisavó, que era uma mulher preta retinta, né? Minha avó já era uma negra, porque a minha bisavó foi casada com um homem branco de olho azul. E minha bisavó era preta retinta e o meu bisavô era um homem branco de olho azul. A minha avó já nasce parda, que casa com o meu avô, que já é de origem indígena, né? Vertente indígena, e a minha mãe nasce parda, que se relaciona também com um homem branco, que aí nasce eu. Então, eu convivi mesmo, literalmente, tenho lembranças, né? Certas dessa convivência familiar, e sinto e acompanho, né? Tenho primos, primas, enfim, que passam não só pelo racismo religioso, mas pelo racismo em si. Quando era criança, eu me iniciei com 5 anos de idade. E com 5 anos, naquela época, eu me iniciei em 1987 no Candomblé. Naquela época eu não tinha esse olhar de militância, eu era apenas uma criança de 5 anos. E eu tinha um cabelão cacheado e tal. E eu fiz santo, me iniciei, era em janeiro, por causa das férias. Quando eu retorno às aulas, eu sentava na primeira fileira, a professora me pergunta abertamente: o que houve, Aretusa? Deu piolho? Porque antigamente as mães cortavam o cabelo curtinho, né? E aí eu disse: não, fiz meu santinho. E com isso,
eu consegui com que o colégio inteiro, um colégio particular, se voltasse contra mim. Porque eu passava e eu só escutava macumbeira, macumbeira, vem a macumbeira. E lá para o final do ano, né, que eu nunca, mesmo sofrendo toda essa opressão, essa intolerância, eu nunca recuei, porque eu nunca tive dúvida da minha fé. Eu sou testemunha de muitos milagres, de coisas boas. Então, por mais que eu fosse atacada, isso nunca reduziu a minha fé. Eu nunca tive dúvida daquilo que eu profetizava, né? E aí eles foram percebendo que eu continuava aquela aretusa. E aí eles foram reduzindo esse ataque à minha pessoa e se tornaram meus amigos. E aí quando eu venço isso aos 5 anos de idade, eu não tenho memória na minha vida que mesmo sobre muitos ataques, constantes ataques em todas as instituições, seja social, civil, enfim, não importa, eu nunca disse que eu era católica, que era também algo muito comum as pessoas serem de religião de matriz africana, e a minha avó dizia para mim, minha neta, se alguém perguntar, diz que você é católica, para os outros não ficar te perturbando. Porque você vê como que isso é forte, né? Eles não queriam que a gente sofresse o que eles sofriam. E eu dizia, não, eu não vou dizer que sou católica, a pessoa tem que gostar da minha pessoa, né? Porque pessoas boas e ruins têm em todas as religiões. Eu sabia quem eu era. Então, eu nunca disse, eu nunca tive dúvida disso. Então, de lá para cá, a gente vem sofrendo. A gente sofre, atualmente, o racismo religioso, a intolerância religiosa é fortemente institucional no nosso município de São Gonçalo, que está fortemente impregnado nas estruturas institucional, a bancada evangélica que se dedica a nos perseguir, né? E negar mesmo, e deixar claro mesmo que há uma intolerância declarada com o nosso povo, né? E aí, isso também me remete à lembrança de quando eu tive a felicidade de conhecer a querida Mônica Francisco, a pastora, né, que eu conheci, ela estava deputada, e eu ainda disse para ela, a senhora é uma das poucas pastoras que eu tive simpatia. De lá para cá, hoje eu já conheci outros pastores, pastoras, né, pessoas que você vê que de fato são pastoras, né, porque quando eu digo isso, é bem claro como é que eu vou dizer? As minhas palavras nada tem a ver com Deus e nem com Jesus, tem a ver com a instituição e sobre quem gere aquela instituição, né? Então, às vezes a gente quando fala que nós somos perseguidos, né? Eu tenho muito esse cuidado, porque as pessoas não perseguem, mas ela está atacando a igreja. Não, eu não estou atacando a igreja. Eu estou atacando a qualquer um que promova a cultura de ódio. Porque eu não acredito que religião alguma, seja ela qual for, promova o ódio. E eu também acredito que tudo que faz bem leva a Deus, né? Então, isso é uma coisa que a gente está constantemente passando. A gente passa isso na Secretaria de Cultura do município, que eu consegui desenvolver através da militância, né? É um trabalho muito interessante dentro de todo o Estado, para que os secretários e secretárias de cultura do município entendessem de uma vez por todas que todo e qualquer terreiro é um espaço cultural, de toda e qualquer memória ancestral dos diversos povos que vieram escravizados pretos, é um espaço de cultura. Isso foi uma luta que a gente conseguiu vencer, né? Atualmente, recentemente, eu lancei uma cartilha, que minha mãe que foi a idealizadora e eu que efetivei, né, a cartilha, que construí a cartilha de direito dos povos tradicionais, onde a gente concentra todas as leis, seja da Constituição Federal, estadual, de povos de terreiro, né, para fazer com que as pessoas entendam que nós temos direito e, sobretudo, entendam a importância de cumprir o que é nosso por direito. A gente não quer nada além de ninguém. Nós queremos apenas ser respeitados e ter a garantia daquilo que é nosso por direito. Vamos indo para não me alongar muito, que eu também não sei se a Mônica já voltou. A Mônica já voltou, sim. Mônica, por favor, querida, você pode responder a primeira pergunta? O que você entende como intolerância religiosa e como ela se apresenta no seu dia a dia? Mas Era antes, legal Mônica vai se apresentar também, né? Mônica, me chamo Mônica. Não é Sandra Mônica, é Mônica Francisco. Estou me organizando aqui porque eu estava em trânsito correndo. Boa noite, já abro aqui a câmera, um instante. Boa noite. Boa noite, minha querida.
Seja bem-vindo. Vocês sabem, muito grande. Vamos lá. Vou tentar virar aqui para uma iluminação melhor. Deixa eu ver se eu viro assim. Melhorou, né, gente? Tá melhor? Ah, ficou maravilhoso. Boa noite, gente. Eu sou Mônica Francisco, sou pastora da Comunidade Apostólica Cristã Gileade, na Tijuca, uma igreja, para vocês entenderem, é uma comunidade independente e tem na sua base teológica a vertente batista, né? Que é, inclusive, uma vertente que nasce com um respeito enorme à democracia, tanto que a sua forma de organização é por assembleia, né? Quem define a sua direção são os membros, quem define a presidência, que não necessariamente é do pastor ou da pastora, né? A presidência pode ser de um dos oficiais da igreja, um diácono, um presbítero, podem presidir a igreja, e não necessariamente o pastor é que é a pessoa que preside, que organiza, né? Burocraticamente também a instituição. Porque é isso, a igreja ela é uma instituição, ela é uma associação de pessoas juridicamente organizadas para um fim, né? Que não é o do enriquecimento, que não é o do benefício próprio, mas para, enquanto organização, incidir socialmente. A igreja ela tem uma função social também, né? E ela tem, espiritualmente, na sua organização, uma missão social, ou que a gente também pode chamar de missão integral da igreja, que é cuidar do corpo, da alma e do espírito, o que não difere muito do que Aretusa, a quem eu admiro e sou fã, né? E a mãe Márcia, mãe de Aretusa, que é uma deusa maravilhosa, a quem eu admiro também. Foi um prazer conhecer, enorme. Assim, eu fiquei encantadíssima com o que é a estrutura do terreiro de Mãe Márcia e de Aretusa. Essas duas sacerdotisas a quem eu aqui declaro meu máximo respeito, né? E, como eu dizia, a missão integral da igreja é cuidar do corpo, é cuidar da alma e do espírito, obviamente, né? Cuidar da alma e do espírito, obviamente, com a sua profissão de fé, a sua forma de se relacionar com o sagrado, de crer, né, nos grandes ritos de passagem ou de movimento da vida, nascimento, né? Para os católicos, eles chamam de sacramentos, o casamento, o batismo e a morte, pós-morte, todos esses dogmas que a gente, de alguma forma, conhece. E a função social, que é, obviamente, contribuir com a sociedade, implementando justiça social. Ou seja, não é, de maneira nenhuma, vocês devem ter visto na minha fala, se beneficiar ou atacar outras profissões de fé, outros caminhos, outras formas de ser e existir na relação com o sagrado, né? Porque um dos princípios bíblicos, que é o livro com o qual os cristãos do mundo inteiro se relacionam, sejam cristãos católicos, ortodoxos, né? E os que a gente aqui no Brasil chama de evangélicos, evangélicos porque seguem a doutrina dos apóstolos instituída através dos evangelhos, das cartas, né? E evangelho é boa notícia, ou seja, de notícias boas, de que há possibilidade, né, de uma vida digna, de uma vida com justiça social, com cuidado das pessoas mais vulneráveis, da viúva, do órfão, dos necessitados, daqueles que estão em condição
extremamente vulnerável. Isso é a centralidade, o amor, a empatia, a misericórdia ou a caridade. O termo não importa, o que importa é a essência do que é. Então, a igreja ela está, de alguma forma, perdendo no imaginário da população, principalmente no Brasil, a sua missão precípua, que é a missão integral da igreja que eu estou falando aqui para vocês, né? Ela está se distanciando. Por quê? Porque a igreja no Brasil, e eu vou falar da igreja brasileira, saindo da comunidade apostólica cristã de Leade, que discute democracia, que discute genocídio da população negra, que discute a importância do cuidado e ressalta e comprova bíblica e teologicamente que Jesus, por que eu estou falando Jesus? Porque o fundamentalismo não reivindica a figura de Jesus, só em determinados momentos. O fundamentalismo religioso, que é, né, aquele que professa o discurso do ódio, que implementa a intolerância religiosa e racismo religioso, bendito aqui pela nossa querida Aretusa, e que, inclusive, persegue as igrejas, as pequenas igrejas, ou as grandes igrejas, né, as igrejas e os sacerdotes, os oficiais, que vão, por exemplo, como Kleber Lucas e tantos outros, e outras, e outros, contra a doutrina de ódio implementada pelo fundamentalismo disseminado pelas igrejas que são verdadeiras empresas e que lidam com a fé como se ela fosse um objeto e uma mercadoria a ser vendida, né, disputada a ouro. Então, a gente precisa dizer, no Brasil, o que é essencial na fé cristã, que é a figura central de Jesus, obviamente, né, o Cristo, por isso cristãos, pequenos cristos, essa figura ela não serve ao fundamentalismo. Primeira coisa que a gente precisa entender. Porque Jesus, você lê os evangelhos, desculpa, o trocadilho, mas quando você lê os evangelhos, né, o falha aqui, quando você lê os evangelhos e quando você estuda os evangelhos, você tem a centralidade da mensagem, que é o amor. Depois você observa que o ponto de ação, de enfrentamento de Jesus, do Jesus histórico, aquele que era lá, né, dos piores lugares, era contra os religiosos da época. Mal comparando, a luta de Jesus era contra os fundamentalistas, aqueles que usavam a fé como moeda de troca com o Império Romano e que impunham pesadas leis e obrigações ao povo já tão sofrido com a opressão do Império Romano. Então, eu estou falando muito assim, gente, para dizer que o Brasil, a igreja brasileira, o que a gente pode chamar de igreja evangélica brasileira, se distanciou muito da essência do evangelho, que é boa notícia, que é amor, que é enfrentamento à religiosidade perigosa e que dissemina o ódio, a intolerância e a opressão, e caminha por águas muito turvas e caminhos muito perigosos para a sociedade brasileira, para a democracia e, concretamente, para a preservação da vida das pessoas, porque isso mata. Desse jeito, Mônica, as pessoas usam a fé para poder esconder o poder, né? Para poder ir em busca do poder, né? Então, eles acabam escravizando os mais fracos, assim, usando aquela fé, né? Para poder... Usam isso, né? Então, vamos aqui para mais uma perguntinha aqui para vocês. Dentro da sua crença, da sua fé, quais as ações práticas que vocês acham que poderiam contribuir para reduzir ou até mesmo extinguir a intolerância
ou racismo religioso, né? Dentro aí, como é que vocês veem, até porque vocês são militantes, as ações que poderiam, né, ser praticadas? Falar um Mônica, pouco, Ari. Então, parabéns pela fala, pastora, parabéns pela fala. Estava aqui absorvendo, né, tudo que foi dito. E a gente dá uma viajada um pouco, né, e uma analisada, né, também em todo o contexto. Eu acho que tem diversas coisas que poderiam ter deixado de ser feito para que não houvesse esse aceleramento. Me desculpem, eu estou num hotel aqui em São Paulo, então de vez em quando vocês vão ouvir um barulho assim extra. Atualmente, no início do ano, o Babalaô Ivani dos Santos, que é um irmão querido, denunciou para a ONU um número expressivo, né, de índice de intolerância religiosa em todo o território brasileiro. Essa semana, ele deu uma outra matéria que aumentou ainda mais, que está aumentando numa velocidade perversa o índice de ataque aos terreiros, né? De intolerância, de racismo religioso estabelecido nas estruturas, em especial institucional, em todo o território nacional. Porque essa, infelizmente, não é uma discussão exclusiva do nosso Estado, é uma discussão nacional, né? Eu acho que o que agravou muito foi, por exemplo, normalizar o termo e uma certa aceitação de uma parte da população e normalizar uma estabelecida chamada bancada evangélica. Por que eu acho isso? Porque política, viver é um ato político, né? Todos nós aqui sabemos. Mas política, ela te obriga a entrar no cenário de você dialogar. E quando você constrói esse diálogo, você constrói diálogos com seus pares, que têm o mesmo pensamento, né, e princípios e valores, mas você é obrigada também a dialogar com aquele que vai na contramão daquilo que você crê. E quando você normaliza e aceita que há essa estabilidade de suposta bancada evangélica, você pega o que deveria ser visto como um lugar sagrado e santo, que é as igrejas, né? Pensando nela como um templo religioso, e quando alguém me remete em templo religioso, eu lembro automaticamente que deveriam ser todos vistos como espaço 100% sagrado. Então, quando ele atravessa a política nessa intensidade, veja bem, todo e qualquer político tem a sua crença, sempre tiveram, né? Todo mundo, todos os vereadores, deputados, todo mundo tem a sua crença, mas quando ele rege a instituição que deveria obedecer à Constituição como Estado laico, como pastor, e traz na sua ação na sociedade, né? E tem esse desdobramento na sociedade, com o pensamento daquilo que ele crê dentro da instituição, daquilo que é pregado para ele como verdade única, aí começa a disparar o aumento absurdo de racismo / intolerância religiosa, em especial institucional. E quando isso vem de maneira institucional, ela reverbera muito mais agressivo e muito mais rápido na sociedade. Aí é que veio para mim o perigo. Porque eu acho que a sociedade deveria ter clamado. Todos têm o direito de ser evangélico, veja bem. Mas não poderiam aceitar, porque quando você aceita esse termo, né, de bancada evangélica, você está dizendo para aquele cidadão, como aconteceu com Crivella. Ah, você está doente? Fala lá com a Márcia. Ou seja, quem era declaradamente do segmento de fé dele sobreviveria. Podia falar com a Márcia que estava tudo ok. Pulava a fila, né? Tinha o privilégio. Agora, eu que sou candomblessista, se precisasse daquela assistência, que era minha por direito como cidadã, eu ia morrer, porque eu não profetizo a mesma fé do que ele. Então, isso foi muito perigoso, confundir
a função entre religião e política. Historicamente, desde que o mundo, antes de ser presidencial, né, ele era monarca, tinha os reis e rainhas, a igreja sempre andou ao lado do poder. Ou seja, sempre andou, sempre fez política historicamente, né? A igreja sempre foi o conselheiro dos grandes reis da história. Mas havia o rei e havia o pastor, o padre, que na época era católico, né? Havia o padre. Agora, quando isso se torna uma coisa só, está acontecendo o que está acontecendo agora. E aí você vê comunidades imensas, dominada pelo tráfico de Jesus, né? A estrela de Davi, de Jael lá, expulsando terreiros, que isso nunca aconteceu. Então, em vez da coisa reduzir ao longo dos anos, afinal de contas estamos no século XXI, com 2024, está acelerando, está aumentando. Mas por quê? Porque quem manda nas instituições está regendo com o coração, com o pensamento e pior, com a ação daquilo que foi ensinado ele dentro da instituição. Então, é de dever de todo e qualquer religioso, sobretudo, de qualquer segmento, pregar uma única coisa: amor, principalmente amor ao próximo. Então, isso é o resultado do pregar do ódio, porque as pessoas elas estão odiando ao ponto de pedrejar, ao ponto de matar, ao ponto de... Imagina, a pastora Mônica, ela é pastora. Se ela chegou ao ponto de ser pastora, uma coisa eu tenho certeza, ela é extremamente apaixonada pela fé que ela escolheu. Imagina eu, candomblessista, botar uma arma na cabeça dela e obrigar ela a destruir com a própria mão aquilo que ela mais profetiza. Isso é de uma crueldade terrível. E aí você vai para os delegados, mas o delegado, ele também é pastor. Aí você vai para o juiz é pastor. Aí você vai para o TJ, tem lá o pastor também. Então, veja como a gente está cada vez mais encurralado. E isso é um plano de poder. Aliás, quem não conhece esse livro, Plano de Poder, eu indico, que é do bispo, do Macedo, né? Ele botou lá Plano de Poder, é um livro antigo, onde ele diz que ele ia chegar na presidência, que a intenção dele era isso, era chegar na presidência para ele dominar o Brasil, e ele está conseguindo, infelizmente, isso, né? E aí é uma briga tão perversa que antes os políticos, em época de campanha, vinham até nós, como iam até a igreja, como iam até os ateus, e estava tudo ótimo. Hoje, a igreja, ela se coloca tão politicamente, ela está se perdendo. A pastora foi muito feliz na fala dela, quando ela diz que, infelizmente, há uma parcela, eu não vou aqui generalizar, tá? Uma parcela de igrejas que ela se tornou instituição e esqueceu do que o papel dela dali, né? E aí eles estão cometendo uma atrocidade, eles estão cometendo crimes em nome de suposta fé. Isso é muito perigoso. Então, assim, se eu tivesse o poder, e se alguém me perguntasse, eu acabaria com essa aceitação de normalizar esse termo de bancada evangélica. Aliás, eu proibiria isso. Eu diria o seguinte, meu querido, você é deputado? Eu nem perguntaria qual era a fé daquela pessoa, daquele candidato, porque religião é algo intransferível pessoal. Eu só queria saber o seguinte, você não roubou, não matou, você pode ser candidato. Agora, qual é a sua fé? Não me interessa, eu proibiria, para não ter essa influência. Eu proibiria ter esse tipo de pronunciamento, de utilizar de uma posição religiosa para se candidatar. Porque aí a pessoa votaria em você pelos seus princípios, pelo seu caráter, pelos seus valores. Então, isso eu acho que mudaria muito o quadrante atual dos ataques. Outra coisa que eu acho também, por exemplo, que também é pensada e ainda vai nessa mão aí, institucional, é a invasão dessa mesma bancada nos conselhos, seja no Conselho da Educação, no Conselho de Cultura, no Conselho da Saúde, para emparelhar a sociedade civil, né? E está mais uma vez na mão dessa suposta organização, né? Para dizer quem tem e quem não tem. Por exemplo, há um ano atrás, 2 mães em um ano, passou uma reportagem que elas quase perderam a guarda das filhas porque levaram as filhas para assistir uma festa no terreiro de Candomblé. E quando a gente vai descobrir qual era a história, a ex-sogra dela é evangélica, que é amiga de igreja
do conselho tutelar, da irmãzinha do conselho tutelar, e foi essa irmãzinha que entrou lá e retirou a filha e quase perdeu a tutela da própria filha. Mas a gente vê desde sempre todas as pessoas levarem, desde sempre, inclusive em Maricá tem uma igreja de criança para formar futuros pastores quando eles se tornarem adultos. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Mas a gente levar os nossos para o terreiro é criminoso. Então, quer dizer, eu, como mãe, escolho algo para mim, mas eu não tenho direito de levar os meus. Então, observe o grau da falta de sandice. É uma lavagem, é como você tira o cérebro da pessoa, a pessoa se tornar incapaz de pensar. Então, isso tudo é muito perigoso. Então, eu acho que eu também proibiria qualquer um se profetizar, se declarar sua religião dentro dos conselhos, eu também proibiria, né? Eu incluiria na educação política, eu acho que o que falta na formação do cidadão brasileiro é política, é literalmente os jovens conversar, entender a importância, porque o que acontece com isso? Nessa construção, eles condicionaram a população, a massa, ou seja, a maioria, e a maioria é pobre, e a fome tem pressa, e ela quer se alimentar hoje, né? E negociar o voto na boca de urna. Então, você troca 4 anos da sua vida, daquilo que deveria ser sua independência social, por causa de R$ 50, porque hoje você precisa comer. E por que eles fazem isso? Porque eles perderam a esperança de esperançar, que é a pior coisa que um ser humano pode perder. A esperança de esperançar que sim, é possível dias melhores. E isso a gente só muda através da educação. Então eu acredito muito que se a gente tivesse, né, a obrigatoriedade de aprender política nas escolas, principalmente para aqueles que querem vir ser candidato. Porque é muito interessante o nível de candidatos que a gente tem. É Zezinho da pipoca, é não sei quem do palhaço da rua. Quer dizer, olha o nível do cidadão que se coloca candidato. A pessoa não tem nenhum idealismo, nenhum propósito, né? Então a gente está virando aqui literalmente um oba-oba, né? Então, enfim, eu gosto muito de tudo isso. Se deixar, eu vou me empolgando, vou deixar um pouco aí a nossa pastora amiga querida Mônica falar e a gente vai seguindo aí a conversa. Maravilhoso. Oi, gente, é muito bom ouvir a Aretusa falar sobre isso. E eu quero parabenizar as Plant por esse debate, Palavra de Mulher, a curadoria, as apresentadoras, as perguntas. Que tema fantástico e que noite histórica. E que maravilha as Plant trazer. Eu quero falar o seguinte, também é um momento da gente pedagogicamente pensar o que a gente está vivendo no Brasil, porque isso impacta a vida de todo mundo. Eu estava ouvindo aqui atentamente a Aretusa, eu gosto muito da Aretusa, assim, admiro demais, é uma das pessoas. Ivani é a nossa grande referência, né? Nosso professor. E eu estava aqui pensando muitas coisas, porque eu fui da Universal durante 9 anos e eu vivi a construção desse plano de poder, e quero dizer para vocês que não me surpreende, e eu a cada dia penso que eles têm uma capacidade, o Bispo Macedo, conheci bem, eu cheguei na Universal do Reino de Deus, ela tinha 11 anos de existência, tá? Eu vi a ampliação disso até hoje, tendo um partido político, que é o Republicanos, né? Desde apoiar algumas figuras do campo político até a decisão de ter figuras próprias e hoje, atualmente, sendo uma força gigante com um partido como Republicanos. E eu quero, e me permita, por favor, a direção das Plant, a direção do programa, porque eu preciso contextualizar. A fala da Aretusa foi muito importante. E vocês precisam entender, para entenderem o perigo que a gente está vivendo no Brasil. Viu, Paulinho? Você sabe bem. Bom, primeiro, dizer que é um plano de ocupação do Palácio do Planalto.
atrelado a uma premissa bíblica muito utilizada e que é evocada e que, historicamente, ela está ali no que é chamado de Antigo Testamento. Lembra quando eu falei que o fundamentalismo não se utiliza da figura de Jesus só de forma pontual e que vocês devem ouvir reiteradamente falas do Antigo Testamento? Por isso ter complexo de Israel, por isso ter a estrela de Davi. Eles reivindicam o Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Pacto, o livro da lei, aquilo que é uma contradição com o cristianismo. Porque o cristianismo, ele é o novo, é completamente novo. E eles se utilizam dessa comunicação do Antigo Testamento, de um trecho, de um livro, que é uma crônica, que é o livro, né, de Neemias, são cronistas, Esdras e Neemias, e eles se utilizam, né, de passagens, principalmente no segundo livro dessas crônicas, que se chama Crônicas de Israel, crônicas que os hebreus escreveram, os escribas, né, aqueles que escreveram, traz uma orientação para que aquele povo esteja submetido a Deus. E, em uma determinada frase, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas essa frase ela está contextualizada. O que é isso? Ela está dentro de um contexto de uma teocracia. Então, eles tentam implementar em um Estado laico, ou seja, onde todas as profissões de fé não é que são respeitadas, elas vivem, coexistem em liberdade. Não é que elas devem ser aceitas, elas podem coexistir em liberdade. E aí eles tentam, em um Estado laico, a história da Márcia, desconstruir a laicidade do Estado, ou seja, pessoas que professam fé não podem usar da sua fé, sendo juiz, desembargador, carimbador de papel, para influenciar o seu trabalho. Professores. Então, o Estado laico e a laicidade do Estado precisa ser garantida. Ora, quando o plano de poder começa a ganhar corpo, ganhar mídia, ganhar corpo, outras denominações passam a seguir os passos da Igreja Universal. A Assembleia de Deus. O Silas Malafaia, que antes era antagonista, rompe com o processo de críticas à Universal e passa a usar a teologia da prosperidade. Eu sou evangélica há 38 anos. Eu era admiradora do Silas Malafaia. Eu fui da Assembleia de Deus da Penha com o pastor José Santos, que era sogro do Malafaia. Não continuei porque a distância, né, Tijuca, Penha, isso é uma outra história. E no início, metade da década de 90, o reverendo Caio Fábio escreveu um livro, que eu acho até disponível na internet, reverendo presbiteriano, escreve um livro chamado Síndrome de Lúcifer, baseado no livro de Judas, que tem 69 versículos. Cada versículo virou um capítulo desse livro. E ele fala como um servo de Deus, é o subtítulo, se torna um aliado do diabo, falando exatamente de tudo isso que a gente está falando aqui. Das igrejas que viram empresas, associações, instituições e se distanciam da sua missão precípua, inicial, essencial. Então, reivindicar esse plano de poder, que agora não é só da Universal, ele é um plano de poder, né, de muitos coletivos e grupos e conglomerados religiosos, de clãs, inclusive, dentro da Assembleia de Deus, é uma outra história, para ocupar o poder de Estado.
poder de Estado. E hoje são uma força, porque constituíram-se dentro da máquina pública, com um discurso de medo. Essa história de existir bancada evangélica, ela existe porque há um discurso construído, ele de vez em quando volta, ele não faz nenhum sentido, mas ele volta, que era lá atrás, final da década de 80, início da década de 90, de que a igreja, ameaçada pelo poder da Igreja Católica Apostólica Romana, poderia ter suas portas fechadas. As igrejas tinham dificuldade de comprar terrenos para construir. Por isso, tinham que acessar equipamentos de cultura, por exemplo, como cinemas e teatros e tudo mais. Porque não se podia construir, porque o Estado não permitia. Porque, quando você pensa no Estado laico, é isso mesmo. Então, foi construindo uma ideia de que, se a igreja não se fortalecesse politicamente, com seus aliados inicialmente, depois com seus próprios quadros, o projeto de uma nação cujo Deus é o Senhor estaria comprometida, porque qualquer um que quisesse poderia fechar as portas das igrejas, o que é uma grande mentira, uma grande falácia. Primeiro, lá atrás, sob o fantasma do catolicismo romano como grande perigo. Hoje isso não se sustenta. Ninguém vai fechar a igreja, ninguém vai proibir nada. E hoje essa ideia, né, já é uma ideia, já é um sentimento na sociedade brasileira. Porque, a partir do domínio midiático, a sociedade brasileira já tem um ethos, ou seja, uma forma de ação, de agir, a partir desse discurso torto evangélico. Gente, porque é um discurso torto, doente, está tudo errado. Tudo que vocês ouvem está errado. Está errado, teologicamente errado. Tem novelas bíblicas que são ficção, e tem pessoas não escolarizadas no Brasil que acham que aquilo que passa na televisão é a Bíblia. Eles estão evangelizando de forma torta com as novelas, que são mera ficção, e produzindo erros históricos e erros teológicos gravíssimos, produzindo um sentimento de gado mesmo, Aretusa, numa população que perdeu sociologia, filosofia, os nossos adolescentes. Então, isso é um projeto de poder que não tem nada a ver com Deus, com Jesus, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o poder humano, que vem atrelado a um pensamento colonial. A gente não é mais colônia, a gente já foi colônia. E o pensamento colonial, que ainda persiste, atravessou os tempos e as eras, ele é europeu. E o europeu constituiu um pensamento de hierarquia entre os seres humanos. Os que são civilizados, os que são selvagens e os que são bárbaros. E a Igreja Católica, com o seu poder, carimbou que algumas pessoas não são tão pessoas assim, através de uma bula papal. Vão pesquisar Adum Diversas. Adum Diversas diz que determinadas pessoas... E quem são essas determinadas pessoas? São as pessoas do continente africano. Não são pessoas. Não têm alma. Isso se perpetua. Aí nasce e aí se consolida até hoje essa perseguição, racismo religioso e tudo que evoca a matriz africana. Então, esse pensamento colonial, ele ainda persiste e ele provoca estragos enormes. Quando um pastor da Igreja Universal coloca um berço do seu lado e diz que a maldição veio do berço, e o berço da humanidade é a África. Quando coloca uma televisão fora da igreja, passando cultos pentecostais, neopentecostais, como vocês queiram, e ao lado cultos, giras
dentro dos terreiros de candomblé e comparam as giras dos terreiros com os cultos neopentecostais. Ou seja, eles estão dizendo, isso aqui não é igreja, isso aqui não é cristão. E está no mesmo rol. Então, essa dinâmica ela é perigosa, porque a gente tem uma previsão, segundo o IBGE, de que nós seremos, sim, uma nação evangélica. E isso é terrível, porque esse evangelho é um evangelho contaminado, ele não é boa notícia, ele é uma péssima notícia. Ele castra orixás, caboclos e guias, produzido pelo J. Cabral, que era o teólogo da Universal, à época em que a gente fazia o IBURD, que é o Instituto Bíblico Universal, o Instituto Teológico, formação de pastores e pastoras. O J. Cabral era o orientador do seminário e da igreja. Então, eu entendo que a gente precisa elencar essas questões para que a gente entenda o que está acontecendo agora. A gente instituiu, enquanto deputado, dia 27 de março, Dia Joãozinho da Gomeia, dia de combate à intolerância religiosa, e no estado do Rio de Janeiro, Joãozinho da Gomeia, conseguimos, junto com os herdeiros espirituais de Joãozinho da Gomeia em Caxias, garantir o tombamento do terreno, onde era o terreiro, o solo sagrado de Joãozinho da Gomeia, e manter vivo aquele quilombo, a história que é a nossa história ancestral e que está presente, que faz parte. É o tambor que faz acelerar o coração da gente, que faz a nossa carne tremer, que faz a gente sentir alegria, é o coração, né? É a luta, né? A dor que a gente sente quando vê um animal queimar, quando vê a folha queimar, a folha que é a essência da religião de matriz africana, e nós não somos especiais, ainda tem um monte de gente igual a gente, um monte de gente que entende que o evangelho parece piegas, mas não é, o evangelho é amor mesmo, gente. Jesus, ele brigou muito com aqueles religiosos que eram iguaizinhos a esses que estão aí, guardadas as devidas proporções do contexto histórico, né? Religiosos, sacerdotes, né, da religião judaica que faziam questão de parecer santos, de se desfigurar quando jejuavam para parecer santos e santíssimos, e que tinham um ódio, tinham um túmulo podre dentro de si. Jesus denunciava isso. Raça de víboras, vocês, hoje, a gente mal comparando pode dizer, raça de víboras, sepulcros caiados, vocês vão de um mar a outro para fazer um seguidor, compram redes de televisão, mentem, né, enganam, né, e são, não conseguem aquilo que vocês colocam como peso e opressão legalista sobre a vida. Não pode, não faça, não toque, não manuseie, vocês não conseguem nem 1 centímetro fazer igual. Vocês são sepulcros caiados. Dentro de vocês está cheio de podridão e morte. Eu só tenho uma coisa para falar. Eu vou ficar de pé, porque, sinceramente, sem palavras. Sensacional. Aqui está entrando para a gente que estamos chegando ao final da reunião. A última pergunta que nós temos é a pergunta que remete à questão da caminhada pela liberdade religiosa no Rio de Janeiro, que aconteceu agora na semana passada. Então, o que vocês acham? Vocês acham que ao longo do tempo as pessoas estão, de fato, aderindo a essa caminhada pela liberdade religiosa no Rio de Janeiro? Eu não sei se nós teremos tempo hábil para a resposta, mas eu deixo até aqui também essa linha, né, de pensamento em cima de tudo que foi dito aqui, em cima dessas palavras, trazer, né, para todos nós que aqui estamos a reflexão, né, o refletir de verdade o que somos e o que ainda podemos ser. Em relação à caminhada
aquela caminhada já foi maior. Pode não parecer, mas ela foi maior. No tempo que ela era maior, não se tinha a bancada evangélica estabelecida no poder. E por que eu falo isso? Voltando, olha, primeiro vou zerar aqui meu pensamento. Pastora Mônica, meu total respeito, carinho enorme. Que lindeza profunda ouvir de uma pastora, né? É nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito, né? Se todas as pessoas compreendessem que estar nesse lugar de se autodeclarar como líder de alguma religião, seja lá qual for, eu falo de alguma porque eu acredito que todas as religiões profetizam o amor. Acredito mesmo de coração. Não sou dona da verdade, mas é o que eu creio, né? E se todo mundo soubesse separar bem isso, entendesse, tivesse o pensamento claro que não se faz necessário você odiar aquilo que é diferente para você se estabelecer e se destacar dentro daquilo que você crê, né? Porque eu acho até que isso envolve um pouco de vaidade, de medo de perder de repente, seguidores, né? E aí leva um pouco de desespero, e aí domina também, muito bem dito aqui por uma pessoa, pelo medo, né? Porque muitos seguidores vão também pela questão do medo. Olha, você vai para o mármore do inferno, vai arder em chamas a eternidade. Então, olha o quanto que isso é profundo dentro da cabeça de uma pessoa, ainda mais se a pessoa estiver atravessando um momento de dor, né? Que é normal na sociedade. Então, dito isso, voltando na questão da caminhada, eu acho que a caminhada ela reduz justamente, assim como eu tenho convicção de que o aumento significativo da intolerância estabelecida é por cada vez mais esse plano de poder está crescendo fortemente de maneira muito acelerada em todo o território nacional, né? Teve uma prefeita no meu município, Aparecida Panicete, que ela é petista e ela é pastora. E ela exigiu que os funcionários de toda a prefeitura colocassem um crucifixo e Bíblia. Você não poderia dizer que era de outra fé, você tinha que declarar que era da religião dela. E existe um São Gonçalo antes da geração dela enquanto prefeita e existe um São Gonçalo depois. Essa ação em todas as instituições do meu município fez hoje São Gonçalo um dos maiores municípios evangélicos estabelecido no estado do Rio de Janeiro. Isso é um plantar. E o desdobramento dessa ação dela, nesse lugar de poder, fez com que muitos se evangelizaram, porque a pessoa não queria perder o emprego. Aí ela se declarava, aí ela começava assim, a ter dúvida, ela começava a ter insegurança. Poxa, eu sou de candomblé, mas eu vou perder meu trabalho por causa disso? Não vou, porque eu tenho um filho para sustentar. E aí você começa a ceder, né? Você começa a negociar e ter fé. E ter fé, seja lá em qual segmento também, não é para qualquer um. Porque é difícil você permanecer numa fé num momento profundo de dor, né? Então, se vem uma pessoa e te faz uma oferta para te tirar daquele momento seu de maneira mais fácil, você cede. É difícil você permanecer na fé, seja ela também qual for. Então, muitas pessoas também se favorecem desse momento de fraqueza, que acho que todo ser humano passa na sua vida. Então, como eu acredito que essa caminhada ela vai voltar a crescer? Quando a gente entender isso na sociedade e ela reduzir, porque ela vem no movimento na contramão, ela era enorme e veio reduzindo. Isso me preocupa, porque isso é o resultado da força da intolerância estabelecida na estrutura do Estado. Porque a caminhada, ela é da liberdade religiosa, ela não pertence, apesar do líder da caminhada ser o Babalaô, Ivani dos Santos, mas ela não é uma caminhada exclusiva dos povos tradicionais. Ela é uma caminhada plural e a proposta é para que todas as religiões andassem lado a lado, pedindo paz, pregando amor. Só que quando eu olho naquela caminhada e vejo 80% de matriz africana, nós ainda permanecemos, isso me orgulha, com a mesma mensagem. O ódio nunca na história teve com nós.
a gente não vê reportagem de terreiros entrando dentro da igreja para espedrejar santo católico, para fechar a igreja, nem quando historicamente era comum os terreiros que nascem dentro das comunidades, nascem dentro dos lugares ermos, né? Porque eles eram perseguidos, então eles só se estabeleciam nesses lugares mais simples. E era muito comum o poder paralelo sempre andar lá com seu fio de conta, que eles acreditavam que era protegido, né? E tudo mais, mesmo quando o poder paralelo, 100% do poder paralelo era isso, eles nunca invadiram uma igreja. Entende? Então, nós nunca profetizamos o ódio sobre nada que é diferente. Né? Esse ódio nunca pertenceu historicamente aos povos tradicionais de matriz africana. Então, a gente permanece lá na caminhada. Agora, infelizmente, quando eu vejo essa redução, isso significa que as outras religiões, infelizmente, ainda está muito munida, muito entranhada a intolerância barra racismo religioso nelas. Então, eu sonho um dia que a gente vá na caminhada e que a caminhada tenha 1 milhão de pessoas, porque isso significa que o Estado ficou desprovido dessa cultura de ódio imposta ao longo dos anos por todos nós, né? Então, eu quero deixar assim bem claro que, para mim, a caminhada ela é um grande radar de como está estabelecido a força do racismo, ponto, intolerância religiosa, porque lá estava o pastor Kleber Lucas, citado aqui pela pastora Mônica, lá estava a pastora Mônica, porque veja bem, a gente está falando de dois pastores, e detalhes, 2 pastores negros, porque entendeu ao longo da construção deles que o território chamado terreiro, eu não acho, nunca achei que toda a população negra ou negro, preto ou preta, deve profetizar a fé e a religião de matriz africana. Porque religião, qual é a melhor religião? Aquela que você se encaixa melhor, aquela que você se identifica. Não existe religião melhor do que a outra, é aquela que você se identifica. Porém, toda a população negra, ela precisa entender, compreender, de uma vez por toda, que esse território chamado terreiro é o único lugar hoje, em nível nacional, que preserva toda e qualquer herança ancestral, cultural, desses diversos povos que vieram escravizados para o Brasil. Então, hoje, se um negro quiser saber que língua é essa que o meu ancestral falava, se não fosse a imposição do colonialismo, patrocinado pelo cristianismo, diga de passagem, talvez a gente não falaria aqui todo mundo português. Porque falar todo mundo português não foi uma coisa, vamos sentar aqui, meus amiguinhos, e vamos todo mundo decidir falar em português. Isso foi uma imposição. Derramou sangues e sangues dos ancestrais originários, que são os nossos irmãos indígenas, dos diversos povos que vieram escravizados africanos, para impor essa língua, né? Então, se você vai no meu terreiro, que é o povo Yorubá, você vai falar a nação Queto, o povo Yorubá. Se você vai no Jeje, você já tem a preservação do povo Jeje. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de cultura. Eu estou falando de língua, costumes, de práticas, de memórias, que vieram atravessados em suas memórias. Quem preserva essa existência, essa herança, somos nós, os terreiros. Então, olha como é perverso. Essa instituição chamada igreja, ela pega a população especial negra para atacar o território que preserva a sua própria existência quanto cidadão. Olha como isso é perverso. E por que, historicamente, eles insistem em nos exterminar? Porque eles não querem só nos atacar. O sonho deles é exterminar esse território. Porque eles não querem que a população negra perceba a grandiosidade que eles trazem de influência direta na estrutura da construção desse país. Porque nós estamos no MPB, nós estamos no ritmo, nas culinárias, nós estamos entranhados em toda a riqueza desse país. E a única pessoa que lembra isso constantemente para os racistas somos nós, terreiros, pela nossa prática cotidiana. Então, é isso que é importante de se saber. E eu acho que a pastora Mônica e o Kleber Lucas, né, que são os pastores que eu tenho mais essa aproximação nesse sentido, eles entenderam isso lindamente, porque eles são seguros na profetização da fé deles, mas eles reconhecem a importância da preservação dessa existência.
É histórico, eu não estou falando de uma opinião. O tambor foi o primeiro meio de comunicação do mundo. Isso não sou eu que estou falando. Isso é histórico. O tambor, até hoje em África, que é o grande continente mãe africano do mundo, né? Ele é utilizado para se comunicar. E quando toca um tambor, não tem um que não consegue, ó, ficar parado. Isso é ancestral. Isso é para além de uma simples profetização de fé. Então, isso está acima dos nossos pensamentos. E quando você fala com um africano, já finalizando para não ficar muito comprido, que aqui no Brasil é tão perverso que estabelece como se nós, de povos de terreiro, a gente tivesse intolerância contra Deus, contra Jesus, contra o santo católico. É importante dizer isso, tá? Eu, por exemplo, eu aprendi com a minha mãe que todos os meus ancestrais, principalmente baiano, que minha família é baiana, quando a gente agradece algum bem, a gente fala graças a Deus e aos orixás. Nós sempre agradecemos a Deus. Nós reconhecemos que existe Deus, mas acreditamos que existe Jesus, acreditamos que existe o Santa Bárbara, São Jorge, o budismo. Nós acreditamos em tudo isso. A gente acredita que o universo ele é plural e diverso. E nós optamos, e nós acreditamos também que no universo existe o bem e existe o mal, e que bom, porque a gente só sabe o que é bem porque o universo apresenta que existe o mal para a gente. Senão a gente também não saberia o que é certo e o que é errado. E aí, nesse equilíbrio, nós optamos a seguir o bem. Porque toda religião é capaz de promover o mal, mas está dentro de nós a nossa escolha individual e pessoal, né? Então, eu queria parabenizar, queria agradecer muitíssimo. Fiquem à vontade, se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, estou por aqui, à disposição de vocês, né? Espero ter colaborado, espero que vocês tenham gostado também. Enfim, vou passar a palavra aí para a pastora Mônica, porque isso tudo me deixa fascinada, na verdade, e fico feliz que em 2024, estou aqui dialogando, eu nunca falasse comigo há 5 anos atrás, eu não acreditaria que eu iria me sentir tão feliz em compartilhar um diálogo aberto com uma pastora, né? E me sentisse tão representada nesse sentido. Eu fico muito feliz, porque também ver uma pessoa, ainda que seja duas, o Kleber, o pastor Kleber e a Mônica, eles dois são suficientes para mim manter uma esperança, de esperançar que nem tudo está perdido. Enquanto existir pessoas igual a pastora Mônica, existe ainda o bem, a gente ainda vai conseguir fazer uma sociedade melhor. Muito obrigada. Axé, estou aqui no aguardo de vocês. Aretusa, só complementando uma parte da sua fala, eu faço parte da Igreja Cristã Anglicana e conheço 4 pastores, inclusive o nosso bispo, que estava na caminhada pela liberdade religiosa e que, desde o início, eles participam do Comitê Interreligioso. Né? Só para dizer para você que podem ter outros cristãos lá, que eu imagino que tinham, pode ser que não apareça, mas que vai, para a gente que ter ótimo, esperança. Que eles permaneçam, que ótimo. Sim. Aretusa e Mônica, sempre finalizamos, né, o nosso Palavra de Mulher. Aí pedimos às nossas convidadas que possam deixar uma dica, um filme, uma frase para as nossas ouvintes. Bom, eu quero me despedir agradecendo demais e dizendo que a gente tem que fazer esse debate continuamente. Aretusa é incrível. Mônica, abre a câmera, se puder. Acho que você... É por causa da iluminação, acho que tá bom. Tá bom. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você, Aretusa, e com vocês, assim, mais uma vez, parabenizar as Splend, Cris dupla e a nossa querida Sandra, e dizer que eu recomendo que leiam Síndrome de Lúcifer, como eu falei, do reverendo Caio Fábio, que assistam The Chosen, que é um documentário, que é uma série do Netflix, The Chosen. Vocês vão ver o evangelho da forma
que ele é. É assim, Shosen, Chosen, que são os escolhidos. E vocês vão mudar a cabeça de vocês. Assim. E vão ver que o que está aí é uma mentira, é uma farsa. Então, eu recomendo The Chosen. E recomendo Deus Inc. também, que é uma série mexicana, que é fantástica, da HBO. The Chosen, da Netflix, e Deus Inc., da HBO, e Síndrome de Lúcifer, né? Do reverendo Caio Fábio de Araújo Filho. E no mais, que vocês leiam, procurem, pesquisem sobre a Cristina Vital, Lana Lages, Aretusa, Mãe Márcia, Pastor Kleber Lucas, professor Ivani Babalaú, Ivanir dos Santos, que vocês pesquisem tanta gente, né? Reverenda Inamar, pastora Cacá, Luz Marina, enfim, que vocês pesquisem gente que está lutando e resistindo contra isso tudo que está aí, essa sombra de morte que ainda paira através das palavras, né? Que a gente caminhe para uma sociedade que, de fato, defenda o Estado laico, a laicidade do Estado e a liberdade religiosa. Muito obrigada, boa noite. Bom, eu gostaria de indicar um filme da Netflix, Nizinga, não sei se vocês já viram. O Nizinga é um filme, um documentário que está passando na Netflix. Eu acredito muito naquele olhar. Primeiro, porque finalmente o Nizinga ele é rodado em África. Porque normalmente o cinema americano ele dá uma floreada na história, né? Uma manipulada na história. E aí é sempre o branco falando pela história dos negros, sobre o olhar, né, dele, né? E aí esse documentário é interessante porque ele é um filme, mas ao mesmo tempo ele atravessa um documentário, onde tem historiadores, antropólogos, todos nigerianos, que vai explicando, né, aquelas passagens do filme. Então é muito interessante, mostra o início do domínio, de como foi o sistema escravagista, mostra e infelizmente afirma, né, esse patrocínio da igreja sobre o sistema escravagista e mostra como também a gente chegou nessa dominação hoje, como que o colonizador ele expandiu fortemente na população negra, né? Porque isso foi um resultado de lá de trás do sistema escravagista. Isso não foi uma coisa pós-sistema escravagista. Isso é um resultado que começou lá atrás, um processo. E esse Nizinga mostra isso com muita clareza, eu gosto muito dele. E a frase que eu finalizo, que é uma frase em Urubá, que diz o seguinte, que eu utilizo muito ultimamente. Se você quiser chegar rápido, vá sozinho. Mas se vocês quiserem chegar longe, vão acompanhado. E eu sempre escolho ir acompanhada, porque eu quero chegar longe. Porque o que nos resume nessa vida aqui na Terra, no Aie, é o que a gente deixa, né? Como é que a gente é eternizado? A gente só é eternizado a partir das ações que a gente faz aqui na Terra. Porque se a gente escolher fazer o mal, se a gente não plantar nada, se a gente passar por aqui, nada fazer, quando a gente morrer, morre também a nossa memória, morre o nosso nome, morre a nossa história. As pessoas não vão nem saber que por aqui houve uma Yalaxé chamada Aretusa. Então, muito obrigada. Que Deus e os orixás cuidem de cada uma de vocês, que vocês continuem essas pessoas incríveis. Parabéns para essa iniciativa, viu? Gratidão por esse convite. Me convide sempre, estou aí à disposição. E vamos junto construir uma sociedade, né, mais horizontal, né, onde a gente seja capaz de respeitar e compreender que ser diferente não é ser errado, é apenas ser diferente, né? E axé e amém para todos vocês. Gratidão. Então, em nome, né, da Asplante, eu aqui como colaboradora, Sandra e Cris, quero agradecer, né, a presença aí de Mônica e de Aretusa como convidadas, e também as meninas que estavam aí, e os meninos nos ouvindo, né? Então, e dizer para vocês que
Nós temos mais outros programas, né? Nós temos Sabor e Saúde. Na primeira na primeira quarta-feira do mês, nós temos Conversas que Inspiram. Na segunda, Sabor e Saúde. Na terceira quarta-feira do mês, nós temos Compartilhando Saberes. E a última quarta-feira do mês, Palavra de Mulher. Todos aqui, programas da Asplande, que daqui a pouco estará disponível no YouTube. Então, deixar o meu agradecimento e obrigada. E foi muito pouco tempo, né? Que eu acho que esse papo ainda rende mais conversas, né? Então, obrigada, meninas. Meninas, por favor, abram as câmeras para que possamos tirar a nossa foto linda, maravilhosa. Por favor. Sandra, pode parar a gravação.